Olá pessoal, tudo bem? Que maravilha, né? Bom estarmos bem. Então, hoje a gente vai falar mais um pouquinho, colocar mais um videozinho no canal. E eu gostaria de falar hoje sobre um produto brasileiro, né? Vou chamar de brasileiro, porque hoje já percorre o Brasil inteiro com grande dignidade, mas porém com muitas diversidades, né? Que na verdade, na minha opinião, acaba atrapalhando o mercado do produto. Estou falando do pão de queijo, né? Que hoje a gente não pode deixar de analisar bem, profundamente e dizer que é um pão de queijo. Não é um pão de queijo mineiro, como muitos, né? Porque eu, particularmente, né, sendo mineiro, sinto orgulho de falar sobre pão de queijo, né? E muitos dizerem, não, é um produto regional. Hoje ele deixa de ser regional e passa a ser nacional. Como no caso, né, que existe vários tipos de receitas, vários tipos de modelos que na verdade não condizem com a realidade, né? E como hoje ele sendo um produto nacional, nós também temos que tratá-lo conforme as suas necessidades, né? Como o caso, por exemplo, hoje a gente não fala castanha do Pará, a gente, né, fala castanha do Brasil, porque ela é brasileira. Nesse sentido, o mesmo fator, o pão de queijo, né? E infelizmente essa variações, né, que as pessoas colocam, que as pessoas introduzem, né? Pão de queijo de forminha, de empadinha. Isso não é pão de queijo. Pão de queijo de liquidificador. Não, não, isso não é pão de queijo, né? Até em relação ao polvilho, que é muito interessante se falar sobre isso, né? Nós temos aí polvilho azedo. A Embrapa classifica a fécula como polvilho. A fécula é um refinamento, né? É um processo de uma matéria mais refinada, fina, diferente de um polvilho que já é mais grosso, que tem os seus grânulos maiores, né? E que hidratam melhor, né? Por isso que um pão de queijo feito com um polvilho característico tem uma hidratação melhor do que o produto feito com a matéria-prima refinada. Nós temos várias variações hoje também no mercado, né? De polvilhos que não precisam ser escaldados, que as indústrias utilizam em grande escala. São produtos modificados, né? E que traz benefícios para as indústrias. Mas, se falarmos em pão de queijo tradicional, pão de queijo que teve o seu início, a sua ventura pelas bandas das Minas Gerais, né, onde se encontrava com fartura o leite, o queijo bem curado. Então, os registros indicam esses fatores, né? Os registros também indicam fatores, que tipo de polvilho a ser usado. Nós temos o polvilho doce e o polvilho azedo, né? As características de elaboração do pão de queijo feito por cada um dos polvilhos é totalmente diferente. É natural que cada um tenha o seu ponto de vista, né? Mas, na verdade, o pão de queijo original ele é feito com polvilho doce. Ele não é feito com polvilho azedo. Até porque as suas características elas precisam ser obedecidas
em função de histórias. O pão de queijo feito com polvilho azedo, ele resseca muito rapidamente. Ele endurece, né? Vamos dizer a palavra de senso comum, né? Então, ele tem a sua validade menor. Diferentemente do polvilho doce, que dá uma extensão de vida maior ao produto, que deixa o produto por mais tempo preservado, e que era importante isso naquela época em que foi descoberto ou desenvolvido o pão de queijo, porque as pessoas precisavam viajar longos dias a cavalos, a pé, né, com tantos outros produtos que existem no mundo inteiro, que foram desenvolvidos justamente para esses aspectos. Então, o pão de queijo com polvilho doce, ele foi feito para durar mais tempo. Ele tem uma durabilidade maior. Então, essa característica desse pão de queijo é importantíssima a gente fazer essa análise. Muita gente coloca meio a meio, porque o pão de queijo tem que crescer mais, o pão de queijo tem que desenvolver mais. Existem técnicas para que você possa desenvolver um pão de queijo, né? Existem meios que você pode fazer para desenvolver um pão de queijo, né? Mas o meu pão de queijo feito com polvilho doce, ele fica com a casca mais grossa. Também existe um porquê disso. O meu pão de queijo eu asso ele com polvilho doce, também mantém uma casca mais grossa. Mas por que isso? Por que aconteceu esse fator? Bem, vamos resumir aqui algumas coisas, né? O pão de queijo precisa ser, o polvilho precisa ser hidratado de uma forma homogênea. Esse é um dos primeiros defeitos do pão de queijo, né? Que há essas misturas, essas diferenças de se colocar, e aí as pessoas, vou mudar aqui, fiz uma receita e deu errado, eu vou fazer, vou usar o liquidificador, vou usar a forminha de empada porque a massa ficou muito mole, enfim, né? Não sei quais são o que aconteceu, na verdade. Mas o fato é que o pão de queijo, verdadeiro pão de queijo, é feito com polvilho doce. Não existe outro tipo de mistura. Eu costumo dizer sempre que usando outro polvilho, a fécula, como a Embrapa costuma chamar de polvilho, e usando o polvilho azedo, eu costumo dizer que são biscoitos e não pão de queijo. E a gente pode mostrar uma série de variações. A gente, próximo vídeo desse canal será fazendo um pão de queijo e mostrando as diferenças e as relações. Os alunos que me acompanham, que já viram minhas aulas, já viram eu falar sobre pão de queijo e já viram na prática como é fazer o pão de queijo, sabem muito bem o que eu estou falando e o que eu vou dizer. Na verdade, nós aqui em Minas Gerais e em outros estados fora do nível do mar, temos uma dificuldade de oxigenação da mistura de água, óleo, leite, sal. Essa mistura ela não atinge 100 graus. E há uma necessidade imensa que quanto maior a temperatura desse caldo for, melhor será a homogeneização do polvilho. Então, muitas pessoas colocam em uma panela pequena e ferveu, simplesmente ferveu. Quando ferve, atinge 60 graus, 70 graus, já começou a ferver. E na verdade essa mistura se homogeneiza com aproximadamente 100 graus. E mesmo que se eu colocar um termômetro, não vai dar 100 graus. Vai dar 97, 98. E 3 graus, 2 graus é uma diferença imensa para qualquer produto, né? Qualquer produto, assado, cru,
Começa por aí o problema. Então eu vou ter um pão de queijo ressecado, vou ter um pão de queijo duro, vou ter um pão de queijo que não assa direito, que não cresce direito. Segundo problema do pão de queijo, que é o seu tempo de resfriamento de massa. Né? Os ovos, eles cozinham a 40 graus, 45 graus. O ovo é essencial para que o pão de queijo possa se desenvolver na sua maciez e no seu crescimento. Se acaso você colocou o ovo antes dessa temperatura, né, dessa massa baixar a temperatura até por pelo menos 45 graus. O ideal é menos, tá? O ideal é próximo de 40 graus. O seu pão de queijo, os ovos vai cozinhar. Aqui vai no improviso, estou falando no improviso, não vou editar vídeo, não vou fazer nada disso aqui, dessa forma. Então os seus ovos vão cozinhar a partir de 45 graus. E o que vai acontecer? Você vai ter um pão de queijo com casca grossa, pão de queijo que não desenvolve, que não cresce, que não assa direito, que demora para assar. Então esses são os problemas. Né? Mais um dos problemas do pão de queijo, né? Bem feito. Por último, temperatura de forno, né? Infelizmente, cada forno tem a sua temperatura. As pessoas precisam descobrir a temperatura ideal do seu produto, né? Que para assar, para manter um produto de boa qualidade. E aí é testando mesmo, né? Temperatura X do meu pão de queijo, temperatura Y aqui, meu forno esquenta mais em cima e menos embaixo, o forno do meu é fogão comum, o que eu faço, enfim, né? Essa temperatura também é fundamental para isso, né? Isso é importantíssimo. Então a gente finaliza aqui. Tem muita coisa para falar sobre pão de queijo. No próximo vídeo eu vou fazer a receita e vou pontuando para vocês o que é importante para se obter um pão de queijo com boa qualidade. Um abraço e até breve.